Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil e sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, será uma experiência única. Disse Deus: haja luz. E houve luz. A Bíblia dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar, diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia dramatizada. Baixe o app agora mesmo, disponível nas lojas virtuais do seu celular. Olá, muito bom dia. Quantas são as pessoas que ultimamente têm enfrentado situações muito adversas na vida profissional? Você é aquela pessoa que tem tudo para ser uma pessoa realizada, uma pessoa bem-sucedida e você muitas vezes não entende por que tem vivenciado tantos problemas. Uma das questões que tem atingido muitos brasileiros é a questão da dívida. Quantas pessoas têm vivido escrava das dívidas? No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga e você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei conta de luz, ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo do subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. Estou passando por uma situação muito difícil e nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. O humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou dinheiro com um agiota. O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida.
sabe que eu tô vivendo um pesadelo. Tipo assim, já tentei tirar minha vida, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram pra ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava cheguei no pior momento mesmo de não aguentar mais, de chorar o tempo todo. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos, cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos não sabem como se livrar deste mal. Pois é, não apenas famosos, mas muitos anônimos, ou seja, não existe classe social que não tenha sido atingida pela questão das dívidas. Você vê que a situação fica desesperadora, as contas vencendo ou vencidas, o volume de pagamentos é muito grande, você deve a bancos, a agiotas, nome restrito, o desespero vai tomando conta, acaba afetando o seu emocional, por consequência até a saúde, o casamento. Você vê que o problema econômico ele tende a gerar outros problemas se não for resolvido. Mas quem sabe a sua pergunta é: como eu saio dessa situação? Aí que entra a fé, aí que entra você se voltar para Deus. Porque por detrás dos problemas econômicos, muitas das vezes existe o problema espiritual. Existe ali forças do mal que atuam na vida profissional de uma pessoa, amarrando os caminhos, fechando as portas, trancando as portas, fazendo com que você acabe dando voltas em círculos. Chegou a hora de você se voltar para Deus. E quando eu falo assim, não é uma religião, uma igreja, mas para o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a história da sua vida. Todas as segundas-feiras nós temos o Congresso da Prosperidade com Deus. Uma reunião voltada para a vida profissional, uma reunião voltada para ensinamentos práticos da Palavra de Deus, como você faz para vencer as suas guerras profissionais. Você que está desempregado, endividado, você que se encontra agora com a empresa falindo, você que tem aí vendas fracas, você que não sabe como fazer para quitar a folha de pagamento dos funcionários, nesta segunda, em um dos 6 horários, aguardamos por você. Tá certo? 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 e 30. Inclusive, 18 horas o Bispo Jean Paulo estará pessoalmente. Eu estarei com você às 19h30 na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, e em todas as Universal isto vai acontecer. Tá bom? Este é o local, o Templo Maior aqui no centro da ilha, e para mais endereços universal.org/localizar, como você vê aí no seu vídeo. Vamos agora a essa entrevista que a nossa repórter fez com o Altevir. Veja como estava a vida dele antes, como está agora depois da aliança com Deus. Geralmente, na infância, quem não tem referência, não tem direção, cresce como um adulto frustrado, uma pessoa sem perspectiva de vida. E isso aconteceu com o Altevir. Como era a sua vida antes do Congresso para o Sucesso? Olha, na verdade, desde a minha infância, eu venho de um lar destruído, e na qual a maioria dos meus irmãos que começaram a sair de casa pelo fato de querer trabalhar para tentar conquistar alguma coisa, a gente acabou todos sendo separados da casa da minha mãe, devido também ela ter separado de meu pai. Na verdade, eu costumo dizer que eu fui abandonado pelo meu pai. Então, eu não tive referência de pai e eu não tive referência de conquistas. Então, a minha vida, creio eu que de muitos jovens, foi olhar ao redor o que tinha para o dia. E eu não via perspectiva. Quando, ao avançar do tempo, enquanto foi criança, vivi como criança ali no meio, e aí foi chegando a fase entre adolescência e já para o adulto, onde começa a despertar as conquistas. E eu tinha em mente de que, estudando, eu poderia alcançar os meus sonhos. Mas quando um belo dia, no meio de um namoro, a minha
namorada me informou que estava grávida. E aquilo caiu como uma pedra na minha cabeça. Bom, então era um dilema. Ou você cuidava de se profissionalizar ou virava um chefe de família, que era o que você não teve na infância. Exatamente. E aí eu comecei a questionar sobre a existência de Deus. Eu comecei a murmurar. É isso que, inclusive, a Bíblia fala. Eu comecei a murmurar de tudo aquilo que eu tinha ouvido falar de Deus. De Salomão, de Davi, de Abraão. E aí eu falei, inclusive, para minha esposa, que deixou de ser namorada e virou minha esposa. Dizer assim, olha, desde nossa infância, nós viemos doutrinado numa religião aonde fala de Deus e da história de Deus. Agora, aonde esse Deus está? Porque só um milagre para mudar a minha vida. Porque eu olhava, eu não tenho herança, eu não tenho formação, eu não tenho mais com que contar, a não ser com as mesmas coisas que aconteceram com meus irmãos. Ou seja, trabalhar no que tinha e viver como dava. E os meus sonhos? E onde estava a realização do meu sonho? Então, comecei a questionar Deus. E aí, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu fiz este questionamento, quando eu despertei essa revolta, Deus tratou de chegar a mim através de um convite. E desse convite eu conheci as palestras que foram ministradas lá na igreja, né? Na igreja lá onde eu conheci do bairro. E aí eu nem foquei aonde era que eu estava me alimentando, mas eu foquei na minha necessidade. Através das palestras que foram faladas, eu despertei que tinha uma chance para mim. E aí eu comecei a praticar tudo o que o homem de Deus estava falando na palestra. Como está a sua vida hoje? Eu morava alugado, porque era aonde eu tinha condições de morar. Então Deus me tirou lá desse barraco. Hoje eu tenho a minha casa própria, não só a minha casa, né? Eu tenho minha empresa, eu tenho carros, eu posso comer aonde quero, posso ir aonde quero. Hoje eu tenho casas que eu alugo, casas que eu tenho para venda. Hoje eu posso escolher se quero morar hoje onde eu estou, no atual estado, que eu estou em Rondônia, ou posso ir para a minha cidade, lá em Manaus, no Amazonas, onde eu também tenho uma boa casa, uma bela casa, para o conforto da minha família. Tudo isso se deu graças à direção que as palestras no Congresso deram e ao Espírito Santo. Parabéns, muito obrigada, Altevir. Outrora, uma pessoa sem referência, sem direção, mas hoje um exemplo para muitas pessoas. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. De fato, obrigado aí a repórter, obrigado ao Altevir, de fato, né? Que mudança completa, total. E Deus também quer fazer na sua vida. Agora, ele agiu à fé, ele não ficou parado, ele buscou a Deus. Fé não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Você sabe, Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Nesta segunda-feira agora, próxima segunda, esperamos por você em um dos 6 horários, 7 da manhã, que vai até às 8, 10 que vai até às 11 da manhã, meio-dia,
reunião termina 1 da tarde, 15 horas até as 16 horas. Às 18, inclusive, o Bispo João Paulo estará na viração do dia, 18 horas, que termina às 19, e juntos nós vamos estar às 19h30, que termina por volta das 20h40, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Entrada, estacionamento, palestra, inteiramente gratuitos, você não paga nada para isso, e você é o nosso convidado todo especial, tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar, está aí o site de localização, está aí também o telefone que você pode interagir. E eu tenho certeza que se você se aliar a Deus, buscar a Deus, Ele fará grandes mudanças na sua vida. Deus disse a Moisés que nos fará sair da aflição do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. E como podemos ter a certeza de que Moisés realmente falou com Deus? Que ele mesmo disse as coisas que está repetindo agora? Sim, queremos uma prova de que tudo isso é verdade e não só mais uma promessa. Meu irmão, mostre a eles que está aqui em nome do único Deus verdadeiro. Os sinais confirmaram Moisés como o líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Quando Deus quer, Ele se manifesta. Nas Escrituras Sagradas, são vários os exemplos de pessoas que pediram sinais. Muitos foram respondidos por causa da fé e da boa vontade divina. Mas de tempos em tempos, o povo abandonava a fé e, por isso, vivia a própria sorte. Em um desses períodos, houve seca, fome e escassez. Então, por causa dos inimigos, os hebreus se esconderam em cavernas para proteger suas vidas e sustento. Não são só ameaças, não são só impostos para os povos que não estão no controle, mas eles roubam, eles queimam, eles pegam tudo que é dos tribos de Israel. O povo clamava por socorro, Deus ouvia e mandava o libertador. E aqui o libertador vai ser Gideão. Medo, insegurança e incerteza. Sob o domínio dos midianitas, Gideão foi escolhido para liderar a vitória do povo perante os seus opressores. Contudo, ele se viu frágil e incapaz de lutar contra 135 mil homens com apenas 300 guerreiros. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão pede um sinal a Deus. Ele coloca lá um chumaço de lã e vai dizer, olha, se for realmente o Senhor, que todo o terreno em volta amanheça molhado com orvalho e o chumaço de lã esteja seco. Aí vou saber que é o Senhor. E acontece que está. Faz outro teste. Olha, agora ao contrário. Eu quero que esteja molhado só lá, só o chumaço e o restante tudo seco. Pô, tem que ter fé para fazer um teste desse com Deus. Mas ele teve a coragem de fazer isso. E Deus mostrou que estava com ele. Eu vejo que Deus se deixa provar. Mas também Deus não deixa de provar aqueles que o provam. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria e eu morava de favor com a minha irmã e comia o que meu cunhado botava na mesa. Os anos se passaram, permaneci no pacto, permaneci na fé e hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio, enfim, as coisas mudou. O meu filho estava desempregado mais de 3 anos. Então eu falei para ele, olha meu filho, tens que fazer a tua parte, né? E tu tá fazendo a tua parte? Ele, sim, mãe, eu tô entregando currículo, eu tô fazendo de tudo e nada tá acontecendo. Então aí eu lembrei do propósito da arca, eu fiz o pedido, né? Coloquei
E aí ele foi chamado para trabalhar na área que ele está cursando, né, que é de eletrônica. Faz uma semana que ele começou a trabalhar. Antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Tanto de crescimento, eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento onde um país onde ninguém gosta disso, né? Não consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia. É uma das companhias que mais paga hoje, enfim. Vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda. E eu tô no caminho, e assim, com Deus, meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? Visíveis ou enxergados pelos olhos da fé, os sinais existem e acompanham os que creem. Identificar e entendê-los é o caminho para alcançar fartura e prosperidade plena. Venha participar para que você prossiga na direção certa, rumo à vitória que tanto deseja. Certamente, quando você aproveita a oportunidade de fazer um pacto com Deus, o beneficiado é você. Ele é o Todo-Poderoso e Ele quer tomar a frente, Ele quer te inspirar, te dar orientação, visão, inspiração. Ele quer ser com você, mas você precisa ser com Deus. E você sabe que a fé na teoria é uma coisa, a fé na prática é outra. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas apenas dizer que crê não resolve. Você tem que agir, saia de onde estiver, esteja com a gente nesta segunda-feira e certamente a sua história vai mudar. Vamos acompanhar agora o testemunho do Reinaldo. Seu nome? Reinaldo. Reinaldo, vitória na aliança com Deus. Pastor, quando eu cheguei eu tinha uma dívida de em torno de 36 mil reais. Né? E eu tinha outras dívidas menores, mas eu estava lutando para pagar. E essa dívida estava mais difícil de pagar. E eu fiz o propósito aqui, a dívida eu paguei por 600 reais. Foi até surpresa para mim, na verdade. Apesar de eu estar na fé, eu recebi uma proposta de 600 reais e quitei a dívida. Assim. São várias bênçãos, né? Ao longo do tempo que eu já participo bastante tempo do propósito aqui. E Deus só tem me abençoado. Assim, são concurso público que ele me passou. Minha esposa também passou agora no outro concurso público. Ela está vindo aqui na corrente também. Portas abriram, então. Portas se abrem, pastor. A gente coloca na mão de Deus, a gente ora. Até eu brinco assim... Antigamente eu até tinha dificuldade de atender telefone, né? Porque por causa das dívidas cobrando. Hoje eu não atendo se eu não quiser, não é porque eu tenho dívida com medo. Às vezes eu não atendo porque tem tanta gente ligando e oferecendo alguma coisa, sabe, que a gente não quer, e a gente não precisa atender mais, não é que eu atendo porque estou com medo do que vão cobrar, mas porque a gente não quer. Lógico que o mais importante é a paz, né? Porque paz o dinheiro nenhum compra, não importa o quanto que a gente tenha na conta bancária, né? A paz que a gente tem hoje participando aqui, a certeza que a gente vai vencer é muito mais do que qualquer bênção. Amém. Financeira. Vale a pena ter aliança com Sim, Deus. Senhor. É firme toda segunda? Sim, senhor. Eu e minha esposa. Não faltam? Não, senhor. E Deus tem honrado? Tem honrado. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. O Reinaldo também deu a volta por cima e, como ele disse, a paz interior é algo maravilhoso e, claro, isso está refletindo nos seus caminhos profissionais. Você é o nosso convidado todo especial para esta segunda agora, o Congresso da Prosperidade com Deus. 7 da manhã estarei com você, 10 e meio-dia o pastor Renato, eu retorno às 15 horas, Bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 e eu retorno uma vez mais no Congresso da Noite às 19h30, na Mauro Ramos, 1310. Para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É hoje, meu Deus, que essa criatura, essa pessoa precisa do pão nosso de cada dia. Ah, meu Deus, a cura divina, a libertação, meu Pai. Tira toda essa angústia, essa tristeza, essa depressão, meu Pai. Ela não tem ânimo nem para se levantar, meu Pai, do seu leito. Estenda a tua mão, meu Deus, a todos que nos assistem e que aguardaram, meu Pai, com ansiedade esse momento de súplica, de prece. Eu determino a cura daqueles que estão enfermos, a libertação daqueles que estão oprimidos, presos, meu Pai, por vícios, presos, meu Deus, por obra das trevas. Que em nome de Jesus haja luz, haja libertação
libertação. Seja abençoado, você e o seu lar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Nós estaremos orando sempre na toque de vigia para que você seja abençoado e a sua casa seja protegida. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio Mota, o guardião da família. Portanto, agora é agir a fé. Segunda-feira esperamos por você no Congresso da Prosperidade com Deus em um dos 6 horários, na Catedral, na Mauro Ramos, 1310, e para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe e até lá.